Oi pessoal, tudo bem? Então aqui é o professor Leopoldo. Agora eu vou falar um pouco sobre os números. Bom, a primeira coisa quanto aos números precisa acertar as larguras. E é importante saber também que o alfabeto latino ele deriva de três sistemas. Caixas altas vem das capitulares romanas, caixa baixa vem da padronização do Império Carolíngio e os números eles são indo-arábicos. Bom, então eles vão ter algumas peculiaridades de desenho que é aí que diferem, mas nós conseguimos acertar esse sistema. Primeira coisa, a largura. A gente inicia pelo zero. Ele vai ter tamanho, a altura aproximada da caixa alta. O que vocês vão ver aqui, essa tipografia que vocês estão vendo é uma tipografia de texto. Então, ela é levemente menor, os números são levemente menores, mas vocês podem fazer com o número com a mesma altura da caixa alta, porque o que vocês estão fazendo na grande maioria é display. Bom, as dimensões são as mesmas do O, só que a largura é menor. Então, fazendo ele um pouco mais estreito, vocês vão ter a dimensão para todas as outras letras. O 1, ele tem algumas peculiaridades que vocês podem fazer inclinado, pode fazer reto, mas ele mantém aí as dimensões, também vão até lá em cima na caixa alta, mas ele pode ser a largura da caixa alta ou um pouquinho menor. Eu manteria, se vocês vão fazer na altura da caixa alta, pode manter todas as larguras da caixa alta. Bom, fazendo o 0 e 1, vocês conseguem seguir todo o sistema. Bom, eu vou seguir aqui para o 4. O 4, ele tem essa estrutura em que é algo muito similar com 1 e tem essa quebra. Isso daqui ele vai ser a parte mais fina e aqui a parte média. Então, ele tem essa estrutura. Bom, o 2, o 3 e o 5, eles têm aí uma certa semelhança, principalmente porque essa daqui é a dimensão 78. Vou acertar aqui 78. Ó, 78, 78. Isso numa sem serifa. Quando você faz uma tipografia com serifa, às vezes isso daqui vai ter uma medida até um pouco ser mais pesada. Bom, quando eu acerto este encaixe aqui, essa parte superior é muito similar ao que vem aqui. Então, primeiro eu inicio fazer o desenho do 2. Ele tem aí, ó, colocando o 0. Olha só como a largura dele é aproximada, fica dentro do 0. E aí aqui, ó, o 3. Aqui, o 2. Olha como a parte superior do 2 e do 3 é muito similar. Então, vocês podem fazer essa aproximação e esse acabamento aqui na parte inferior, daqui do 3, ela vai para o 5. Olha só. Então, como isso vai ficar, vocês podem encaixar. Opa. Aqui, ó. 3. Então, aqui, olha. Mas vejam que o 5 é um pouco mais para cima e o 3 é um pouco mais para baixo. Depois, essa daqui é a mesma largura que vai para o 7. E o 7, eu fiz levemente curvo, mas ele pode ser reto. Então, ele tem isso daqui, ele é mais fino aqui e ele vai engrossando ao final. Então, essa daqui a gente consegue fazer, eles são um sistema bem próximo. E agora a gente vê o 6 e o 9. O que eu recomendo? O 6 e o 9 pode ser o mesmo caractere, só que ele girado. Então, você vai desenhar isso daqui. Então, ele tem aí a mesma largura do 0. Porém, olha como o terminal dele sai e ele tem este encaixe. Vejam que, ó, ele tem aí uma largura mais ou menos aqui próxima e ele vai fazer isso daqui. Vocês podem fazer um teste também olhando para o N, porque, ó, pode fazer algo um pouco próximo a ele também. Então, como fazer isso? Isso daqui, ó, tá vendo? Eu dei um comando Shift C e aí eu apliquei exatamente o 6 aqui e coloquei e pronto. Tá nas dimensões.
O 8, ele tem aquela mesma premissa do x. Vocês estão vendo que ele não tem um encaixe. E aqui vocês podem fazer tanto um 8, que ele tem uma semelhança com S, né? Quanto essa peculiaridade, mas ele mantém a largura, lembra, do zero. Isso daqui. Então, o 8 eu diria que é o caractere dos números mais complicado para ser feito. Então, eu deixo ele mais ao final. Mas se vocês seguirem esse daqui, são as aproximações que vocês têm em todos esses números. E lembre-se de comparar com a caixa alta e a caixa baixa para vocês verem como funciona, tá? Então, é isso aí. Valeu, pessoal.